Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre gorjetas. Nós não temos o costume de dar gorjetas aqui no Brasil, mas lá fora esse é um costume muito tradicional e você pode ser considerado até mal educado se não deixar gorjeta para alguém que te prestou um serviço. Veja se você reconhece essa situação. Você saiu de um restaurante e o garçom ficou te olhando com a cara feia, ou o bartender não te serviu um drink na sequência. Pode ser porque você não deixou gorjeta para ele ou deixou menos que o esperado. Se você já se viu nessa situação, então vem comigo aprender um pouquinho mais sobre as verdades e mitos por trás das gorjetas. Eu sou a Jaque Mazeto e você está no Viagem com a Jaque. Só preciso deixar gorjeta pro garçom. Mito! Você precisa deixar gorjeta para todos aqueles que te prestam algum atendimento durante a sua viagem ou a sua estadia, enfim, quando você achar que é necessário deixar uma gratificação porque a pessoa prestou um bom atendimento para você. Se você está hospedado num hotel, se você vai utilizar um transporte, seja privativo ou um táxi, você precisa deixar uma gorjeta para essas pessoas, para esses profissionais. Então, por exemplo, num hotel você vai deixar gorjeta para o camareiro, você vai deixar gorjeta para o maleteiro que te ajudou a levar as malas até o quarto, para a pessoa que te levou a comida num serviço de quarto, por exemplo, ou se você pediu um travesseiro adicional, ou se você pediu uma manta, essa pessoa que vai levar também para você esses itens também pode ser gratificado por isso. O segurança que fez, que te ajudou a pedir um táxi também pode receber uma gorjeta. O motorista do táxi, então além do valor da corrida, você pode deixar uma gorjeta para ele. Ou a pessoa que te levou num transfer privativo, você já pagou o transfer, mas você deixa uma gorjeta para esse motorista também. É sempre recomendado deixar uma gorjeta para todos os profissionais que te atendem em qualquer serviço quando você está viajando para o exterior. A gorjeta é opcional. Verdade. Apesar de não ser obrigatório, é extremamente de bom gosto e muito recomendado que você dê sim gorjeta para todos aqueles profissionais que te prestaram um atendimento. Não importa se ele foi bom ou mediano. O que vai variar é a porcentagem de gorjeta que você vai deixar, a quantia que você vai deixar para esse profissional. Mas você deve sim deixar uma gorjeta. Lembre-se que muitos profissionais contam com esse valor para somar nos seus salários, porque o valor que eles recebem por hora é realmente muito baixo. Então é de bom gosto sim que você deixe uma quantia a mais para eles. Além disso, em alguns países é considerado inclusive falta de educação se você não deixar gorjeta. Fora do Brasil, eu sempre tenho que dar gorjeta. Mito! Alguns países não aceitam o pagamento de gorjetas, como o Japão, por exemplo. Então, se você vai visitar um país que tem uma cultura mais diferente, é recomendado que você faça uma pesquisa antes da sua viagem para entender a cultura daquele país e como que eles se comportam em relação a várias coisas, inclusive ao pagamento de gorjetas, para daí você não ofender por ofertar a gorjeta e não por não ofertar. Em alguns países também, nos lugares mais turísticos, os restaurantes já costumam a inserir uma porcentagem de taxa de serviço, que seria o equivalente à gorjeta. Então é sempre bom você checar ali na conta se já está incluso esse serviço ou não. Se você ficou na dúvida, nada melhor do que perguntar para quem está te atendendo. Eu posso deixar a quantia que eu quiser de gorjetas? Sim, é verdade. Não existe uma regra para a quantia que você vai deixar, mas tem um padrão meio que estabelecido entre os países que têm essa cultura. Então, nos restaurantes, por exemplo, é comum você deixar entre 18 a 20 dólares do valor, sobre o valor total da conta pelo serviço prestado. Alguns restaurantes
te colocam já na conta, fazem já na conta até o cálculo, né? Se você quiser deixar 15% é tanto, 18% é tanto, 20% é tanto. E aí, como que é entendido? 15% é quando o serviço foi bem ordinário no sentido de normal. 18% é quando foi um bom serviço e 20% é quando superou as suas expectativas. Você também pode optar por deixar muito mais que isso, se o serviço ultrapassar todas as suas expectativas ou acontecer algo que realmente, né, se faça jus pagar mais do que aquela quantia esperada. E aí, o que eu vou julgar como um bom serviço vai muito do seu próprio julgamento, né? Então, para algumas pessoas, o garçom não ficar importunando durante a refeição já é um excelente atendimento que merece os 20%. Para outras pessoas, é ele ficar repondo refis a cada 5 segundos. Enfim, você vai julgar dentro do seu entendimento de bom atendimento o nível que foi aquele serviço e então dar a gorjeta merecida. Para bares, por exemplo, os bartenders costumam receber gorjetas por drinks e as gorjetas podem variar de 2 a 5 dólares dependendo da complexidade do drink. Se é só uma cerveja, 2 dólares, se é um drink mega elaborado, você pode dar mais que isso. Assim como para maleteiros. Então, se você está carregando uma mala apenas bem leve e ele te ajudou a carregar até o quarto, você pode deixar 2, 3 dólares para esse atendente. Mas se você está carregando várias bagagens super pesadas e ele te ajudou a colocar num carrinho, tirar do carrinho, dividir entre os quartos que você e sua família estão hospedados, enfim, você pode pagar sim em torno de 5 dólares por mala. Ixi, só de ouvir falar dá até um arrepio, cê é louco. Para as camareiras, por exemplo, você pode deixar em torno de 2 a 3 dólares por noite de hospedagem. E aí você pode deixar essa quantia por noite mesmo, a cada noite colocar ali a quantia, porque não é sempre a mesma camareira que vai fazer a arrumação do seu quarto. Esses valores que eu mencionei são os valores esperados para o pagamento da gorjeta. É considerado até rude da sua parte se você deixar uma gorjeta abaixo do padrão. Em alguns restaurantes nos Estados Unidos, por exemplo, se você estiver com um grupo grande a partir de 6 pessoas, por exemplo, o próprio estabelecimento já acrescenta na sua conta a gorjeta. Nesses casos, é acrescentado o valor de 18%, calculado sobre o valor total da sua conta. Posso dar as gorjetas em moedas? Depende. As moedas são muito bem vistas e muito utilizadas fora do Brasil, diferente da cultura que nós temos, né, e em relação às moedas. Mas, considerando que as gorjetas partem ali de 2 dólares, seria ruim você deixar só moedas para a pessoa que te prestou aquele atendimento. Então, é sempre recomendado deixar a gorjeta em espécie. Além disso, você pode também querer deixar o troco, né? Você pagou em dinheiro, veio o troco em moedas e você quer deixar essas moedas como parte da gorjeta. Nesse caso, é recomendado você deixar como parte da gorjeta mesmo, e não apenas as moedas como gorjeta, e incrementar com algum valor em espécie. Em alguns lugares dos Estados Unidos, é muito rude e até falta de educação você pagar a gorjeta em moedas, ou a pessoa pode entender que ela não prestou um bom serviço. Por isso, sempre que puder, deixe a gorjeta em espécie. Nos restaurantes ou em bares, enfim, em lugares que você pode fazer o pagamento da conta com o cartão de crédito, é possível na conta você informar qual será o valor destinado à gorjeta. Aquele valor é somado à sua conta e então debitado do seu cartão de crédito. Você viu como as gorjetas são importantes para vários profissionais e também como os valores influenciam, sim, os nossos gastos da viagem. Então é bastante importante você planejar esse custo
quando estiver fazendo o planejamento da sua viagem. Eu fiz um vídeo com várias dicas para você controlar os gastos durante a sua viagem e também considerar esses pequenos gastos no seu planejamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você ficou com mais alguma dúvida em relação às gorjetas ou se você quer ver qualquer outro assunto aqui no meu canal, deixa aqui nos comentários. Nos vemos em breve. Tchau!